Êxodo, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para entretecer entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, às suas duas pontas se ajuntava. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, era parte do mesmo, conforme a sua obra, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas como gravura de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra esmerada, como a obra do éfode, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura, de 1 palmo, dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras, uma fileira de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo. Essa era a primeira fileira, e a segunda fileira, de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira fileira, de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. E a quarta fileira, de um berilo, e de um ônix, e de um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravura de sinete, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cordões de igual medida, de obra trançada, de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram os 2 cordões trançados de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas dos 2 cordões trançados puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Essa abertura tinha uma borda em volta, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E o turbante de linho fino, e o ornamento dos barretes de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a lâmina da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como de gravura de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas varas, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da cortina, a arca do testemunho, e as suas varas, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, as suas varas, e todos os seus pertences, a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas,
e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para servirem como sacerdotes. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, e então Moisés os abençoou.